Agora há pouco eu atendi uma paciente e ela falou assim: Doutor, eu vim aqui só para pegar aquele papelzinho para fazer uma cirurgia. É uma cirurgia simples, então é só o senhor escrever aí que está autorizado, que está tudo bem. Eu não tenho nada não, viu, doutor? Está tudo bem. Ok, mas vamos conversar um pouquinho. A senhora não tem nada, doença nenhuma? Não, não, doutor, está tudo bem comigo. Então tá bom. A senhora já fez alguma cirurgia? Já. De marca-passo. Ué, mas espera aí. A senhora já fez cirurgia de marca-passo? Então a senhora tem marca-passo? Tenho. Mas a senhora tem doença de Chagas? Tenho. Poxa, mas espera aí. Como assim ela não tem doença nenhuma? Ela tem uma doença complexa. E é importante, durante um pré-operatório, um risco cirúrgico, o médico entender cada uma das doenças para que ele possa realmente analisar qual é o risco perioperatório, e vou explicar o que significa isso, dessa paciente nessa cirurgia específica. Eu sou o Dr. Christian Souza, sou cardiologista, sou médico há 20 anos e faço consultório de cardiologia há mais de 15 anos. Hoje eu tirei o jaleco, mas eu estou falando como médico. O que eu vou falar é muito importante para médicos e para pacientes. Então preste atenção, porque o dia hoje é um pouco diferente. Hoje é sem jaleco. Hoje a gente vai conversar sobre o risco cirúrgico. O que é risco cirúrgico? Na verdade, esse nome, o nome correto seria risco perioperatório. O que significa risco perioperatório? Eu, como médico cardiologista, eu vou fazer uma avaliação do paciente e sobre a cirurgia do paciente. Então eu preciso saber que cirurgia que ele vai fazer e eu preciso, durante a consulta, eu vou pegar informações de quem é esse paciente e eu vou tentar determinar o risco perioperatório, imediatamente antes, durante e logo após a cirurgia. Então os termos intraoperatório é durante a cirurgia, perioperatório é próximo à cirurgia. Então os riscos do paciente iminentes próximo à cirurgia, no intraoperatório e no pós-operatório imediato. Então isso é importante, por quê? Porque tem muitas doenças que podem descompensar por conta ou da anestesia ou de uma inflamação provocada pela cirurgia. Então, como eu disse, hoje, assim como outros dias acontecem sempre, eu fiz um risco cirúrgico de uma senhora, que no começo ela achou que era só um papelzinho que eu tinha que assinar. Mas na verdade, o risco perioperatório, ele é muito mais do que um papelzinho. Ele é um relatório médico contando todos os riscos que eu, como cardiologista, identifiquei nesse paciente. Por isso é importante eu avaliar todos os antecedentes do paciente, as cirurgias que ele realizou, os remédios que ele usa, todos eles, AS, anticoagulantes, anticoncepcionais, anti-inflamatórios, todos os remédios que o paciente usa, para que então eu possa identificar potenciais alterações durante a cirurgia. É importante também, no exame clínico do paciente, na hora que eu estiver examinando o paciente, eu tentar identificar algumas doenças ou alterações ou doenças descompensadas. Por fim, ao término de todas essas informações, eu vou então conseguir chegar a uma conclusão de qual é o risco do paciente. E aí, eu entendendo que existe esse risco, eu vou começar a escrever. Mas para isso, muitas vezes eu preciso de alguns exames. E é importante o paciente trazer todos os exames que ele tem. E se ele não tiver todos os exames que eu acho que são necessários, eu, como médico cardiologista, que estou fazendo a avaliação do risco perioperatório, eu preciso solicitar certos exames. Como, por exemplo, para essa paciente que eu atendi hoje, eu tive que solicitar um ecocardiograma para ela. Pelo menos ela me trouxe um raio-x de tórax. No raio-x, eu consegui identificar que o tamanho do coração dela está aumentado. Com isso, eu suspeito que ela tem uma insuficiência cardíaca. Quando eu fui examinar a paciente, eu percebi que ela está com a perna inchada. Então, além de saber que ela tem uma doença que não está recebendo o tratamento adequado, eu consegui, na hora do exame físico, identificar que ela realmente
está com uma doença descompensada. Nesse sentido, o risco da paciente vai só aumentando. Então, antes de escrever a carta, eu solicitei exames para a paciente, eu mudei as medicações da paciente, eu suspendi algumas medicações, eu iniciei algumas medicações para essa paciente, eu dei orientações para essa paciente e eu pedi para ela retornar ao meu consultório. Então, depois disso tudo, quando ela retornar, eu vou conseguir avaliar se ela compensou, se ela está melhor clinicamente, se ela está estável, e aí então eu faço a carta. Avaliação do risco cardíaco. O paciente possui, por exemplo, no caso dela, possui doença de Chagas, possui hipertensão arterial, possui arritmia, possui marca-passo, porém ela está compensada, ela está estável clinicamente e está em uso das seguintes medicações. Avaliação respiratória, não é o caso dela, mas só um exemplo. Paciente ex-tabagista, portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema pulmonar, faz uso de tais medicações, está tendo descompensações, eu preciso escrever. Paciente já teve AVC, faz uso de anticoagulante, possui diabetes, faz uso de insulina. Tudo isso interfere no risco, às vezes de sangramento, ou de recuperação, ou de infecção no intraoperatório. Então, por isso, mais uma vez, o cardiologista, bem calmo, tranquilo, com paciência, precisa analisar todas as doenças, todos os remédios, todos os exames, compensar a paciente, para que então o cirurgião consiga fazer uma cirurgia de forma segura para ele, mas especialmente para a paciente. E ao fazer essa cirurgia segura, o paciente vai ter uma boa recuperação perioperatória. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Enquanto você analisa todas essas informações que a gente conversou e você vê o que é importante para você, lembre-se de curtir esse vídeo e compartilhe com pessoas que talvez sejam importantes receber essas informações. E lembre-se, saúde é mais do que estética, é performance e longevidade. E eu, como cardiologista, estou preocupado com a longevidade de todos os meus pacientes. E você, como médico, se você for médico, preocupe-se também com isso. Um grande abraço, até o próximo vídeo.